Fala galera, Marcionilo Padrão com mais um vídeo aqui para o canal Um Padrão Rubro-Negro. Antes de mais nada eu queria pedir a você, se não for inscrito no canal, para se inscrever, deixar o seu like, acionar o sino das notificações e compartilhar com as pessoas que você conhece, porque ajuda muito aqui o canal. Também queria dizer a vocês que assim que a gente chegar a 1000 inscritos aqui no canal, teremos um sorteio, chegando a 1000 inscritos, teremos um sorteio de uma camisa oficial do Flamengo, um urubuzinho, presenteado pela Janinha do canal Janinha Flá, do qual eu peço a vocês que se inscrevam. É um urubuzinho feito numa arte japonesa, uma arte amigurumi, um urubuzinho muito bonito. E também teremos um livro do Flamengo, teremos 2 livros à disposição para sorteio, e quem for sorteado vai escolher entre esses 2 livros sobre o Flamengo, doado aí, presenteado pelo amigo Ribeiro Neto, do qual eu peço a vocês também para se inscrever no canal dele. Bom, acabou agora Flamengo e Cruzeiro. No modo geral, um empate não tão bom para o Flamengo, mas foi assim um baita jogo de futebol, com oportunidade para os dois lados, enfim, o juiz ali meio que deixou de marcar algumas faltas ali a favor do Flamengo, principalmente em cima do Carrascal, mas assim não foi determinante também para o resultado da partida. Os cruzeirenses reclamaram de um possível pênalti, mas a bola bate na barriga do Alexandre ali no primeiro tempo, enfim. O Flamengo começou, como sempre, pressionando muito, criando oportunidade. Aos 3 minutos do primeiro, o Samuel Lino recebeu ali na entrada da área, mas ele ficou meio que, alguém precisa avisar para ele que ele pode chutar, porque ele pode chutar a gol. Ele não só pode, como deve chutar a gol. Entendeu? Ele, inclusive, falar em Samuel Lino muito abaixo do que ele pode render, não sei se é o cansaço, não sei o que está acontecendo, o cansaço, enfim. O certo é que ele não tem rendido tanto quanto ele pode. E, as oportunidades que ele teve a oportunidade de ir na área, de frente para o gol, ele procurou tocar. Depois, um outro cruzamento, ele de cabeça, ele quis tocar para o Arrascaeta ao invés de tentar a cabeçada para o gol. Então tem que avisar ele que ele pode chutar, cabecear para o gol, tem que tentar. Às vezes a gente perde a oportunidade porque o cara quer dar um drible a mais, um corte a mais, enfim. E, não pode, cara, você tem que chutar para o gol. E assim, até os 20 minutos ali só dava Flamengo, só o Flamengo pressionava, só o Flamengo o tempo todo ali no ataque, e depois o Cruzeiro meio que se encontrou em campo e começou a criar oportunidade, começou a igualar o jogo, Então o jogo ficou meio parelho ali depois dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. Aos 27 minutos do primeiro, a Arrascaeta faz um passe ali pro Varela, faz meio que um cruzamento, o Varela tenta a cabeçada e a bola bate ali no zagueiro do Cruzeiro e acaba saindo, e é escanteio. Então, assim, baita de um cruzamento. A Arrascaeta joga demais, achar aquela bola ali na cabeça do Varela não é para qualquer jogador, não. E aí depois, aos 35, o Cruzeiro chegou com perigo no contra-ataque, E aí mais uma defesa do Rossi, e logo depois a Arrascaeta recebe ali na entrada, na frente da área ali, mas no contra-ataque ele recebeu sozinho, estava só ele e o zagueiro. Ele recebeu, quer dizer, se fosse um outro jogador que tivesse explosão, provavelmente chegaria lá na cara do gol. Mas o Arrascaeta não é esse jogador de explosão, então ele recebeu a bola e não conseguiu ter essa explosão para correr e se distanciar do zagueiro, e acabou meio que perdendo a bola. Então acabou ali 0-0, aí depois volta para o segundo tempo. O que eu achei que o Felipe Luiz demorou um pouco a mexer, Eu acho que ele deveria ter entrado já com o Pedro no segundo tempo, porque era um jogo assim para o Pedro, porque do Carrascal o tempo todo fazendo jogada, e só que não tinha um atacante de referência ali na área para poder receber as bolas, Então, assim, ficava muito difícil, cara. Então, eu acho que o Felipe Luiz acabou errando em não colocar o Pedro no segundo tempo. Acho que a gente perdeu muita oportunidade, porque teve muita bola na área,
né? E a gente não tinha um atacante ali de referência para receber essa bola e tentar ali fazer o gol. Não estou dizendo que sairia gol, enfim, mas que a gente poderia ter esse atacante ali para poder tentar, a gente poderia, né? E aí ele faz a primeira substituição ali aos 17 minutos, né? E sai o Samuel Lino e entra o BH. E então, assim, o BH é ali que o BH tem que jogar. Quando ele entrar, ele tem que entrar lá na esquerda no lugar do Samuel Lino. Não é ele entrar de atacante ali, de falso 9, porque não é dele, né? Infelizmente a gente sabe que não é dele. Você viu que mesmo pela esquerda ali, ele não consegue render. A gente não sabe, não estou dizendo... o Bruno Henrique, ele é ídolo do Flamengo, né? Marcou a passagem dele ali pelo Flamengo, tem um nome na história, já falei aqui, ele e a Arrascaeta são os jogadores que têm mais títulos pelo Flamengo, já passaram o Zico, a geração do Zico. Então, assim, o nome dele já está escrito, ele é ídolo do Flamengo. Mas isso não pode ser critério para você ficar insistindo com um cara ali numa posição que não está rendendo, pô, como 9. Né? E tem que. O Samuel Lino cansou? Coloque ele ali na esquerda. Não quer colocar o Cebolinha, não quer colocar o Michel, beleza e tal, mas coloque ele então pela esquerda, que é da esquerda para dentro, que era onde ele sempre rendeu, né? Onde ele rendeu demais. Então, assim, mesmo ali hoje, ele já não rendeu tanto, né? Ele não está conseguindo render, ele não está conseguindo dar continuidade nas jogadas. Então, entrou o BH, aí quer dizer, pô, você com 35, 37 minutos lá, 35 minutos, se eu não me engano, ele foi e colocou o Pedro, aí ele tirou o Carrascal e o Arrascaeta, né? Acho que mais um erro aí do Felipe Luiz de ter tirado os dois jogadores que estavam armando as jogadas ali, e ele tira logo esses dois. Ele colocou o Pedro e colocou o Luiz Araújo, né? Então, assim, você já não tinha mais ninguém ali para poder armar uma jogada. Eu acho que por isso que eu falo, o Pedro já tinha que ter entrado no início do segundo tempo, porque ele tinha o Carrascal pela direita, ele tinha o Lino pela esquerda e ainda tinha o Arrascaeta pelo meio. Então, assim, esses três poderiam ter abastecido o Pedro ali, que poderia tentar alguma coisa. Então, eu acho que demorou, dessa vez ele demorou demais a substituir, botar o Pedro aos 35 minutos do segundo tempo. Até entrar, até pegar o ritmo do jogo, entrar no jogo, demora, cara. Então, enfim, acabou não rendendo, não fazendo nada, e a gente não, eu pelo menos não sei o porquê que ele não tem colocado o Pedro. Aí já teve aqueles problemas lá com o Pedro, enfim, e a gente torce para que não tenha mais problema e que ele volte a colocar o Pedro, né? Então, assim, a gente não está ali no dia a dia, não está nos treinamentos. Certo é que ele tem barrado o Pedro nos jogos e hoje colocou o cara ali de novo aos 35 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro teve um jogador expulso ali aos 39 do segundo tempo, né? E beleza, aí você tem ali, nós tivemos ali 10 minutos, né, com um jogador a mais, só que, e aí o Cruzeiro conseguiu se trancar ali atrás ali, fez as mudanças ali necessárias para poder segurar o resultado, porque já estava com um jogador a menos, faltava 39, 6 minutos, aí depois teve mais 6 minutos ali de acréscimo, ou seja, 10, 12 minutos, o Cruzeiro falou, bom, vou colocar aqui, vou organizar para não poder tomar gol, e foi o que aconteceu, acabou que não tomou gol, 0-0, né, um resultado não muito bom para o Flamengo, porque o Flamengo deixa de aumentar a distância do Cruzeiro e também ter uma distância ali, uma gordurinha legal ali para o Palmeiras, mesmo tendo um jogo a mais do que o Palmeiras. Então, mas não tem nada perdido, o Campeonato Brasileiro não está perdido, a gente ainda continua líder do campeonato. Nós temos um jogo agora domingo contra o Bahia, né, e depois a gente vai ter o jogo contra... Aí tem a paralisação para a data FIFA, depois da paralisação da data FIFA a gente tem o Botafogo e depois vai ter o Palmeiras. Então, assim, tem mais 2 jogos aí até o Palmeiras, e a gente espera que a gente consiga pontuar, continue pontuando, né, e
não é nem torcer, é lógico, a gente torce por tropeço lá do Palmeiras, enfim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque se o Palmeiras não tropeçar, pelo menos a gente fez a nossa parte e consegue chegar lá no final e se sagrar campeão. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino das notificações, compartilhe com as pessoas que você conhece. Um grande abraço, fiquem com Deus e saudações rubro-negras.